contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, é verdade, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Mais uma vez, agradeço a minha oportunidade. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus, louvado seja Deus. E as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a tristeza desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia. E a jornada é pesada e te cansa a caminhada. Segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tem mais segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tem mais segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. E as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. E a tristeza desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Amém? Segura, Senhor. Aleluia. Segura na mão de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Segura na mão de Deus. Só Deus para não se queimar, amém? Louvado seja Deus. Para os irmãos da sua vida aí no livro de Atos 19, em diante, amém? Louvado seja Deus. Pai amado, Pai querido, eu te peço nesta noite que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, para entender a tua santa e bendita palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, desde já te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Atos 19, amém? Atos 19, versículo 1 em diante. Aleluia. O tema aqui é a terceira viagem missionária de Paulo. Amém. Paulo prega o Evangelho em Efésio. Aleluia. O mundo excitado por
Demétrio. Olha aí. Depois de João. Depois de João. João, depois de Lucas, João, Atos, depois tem Romanos, louvado seja Deus. Amém? Olha aí, irmão, só um tema aqui, assista. Louvado seja Deus, né? Só um tema, ó. A terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o Evangelho em Efésia e tumulto excitado por Demétrio. Olha aí, está vendo aí? Homem de Deus, né? Demétrio também, homem de Deus. Olha o tumulto aí. Está vendo? É o povo que crê ali, o próprio Senhor Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Olha aí. Filhos das trevas, eles vão fazer, quando ele vai fazer um show, quando ele vai fazer algo, é lento, meu irmão, não prudente, é tudo prudente, organizado limpo, direitinho, não pode pagar nada, tudo. Toda hora para, louvado seja Deus, né? Vamos lá. Tem que ter som. Na TV, né? Amém? Isso sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efésia. E achando ali alguns discípulos, olha aí, ele estava fazendo essa viagem, passou todas as regiões, né? Aí eu vou falar que Deus chegou em Efésia, né? Achando ali alguns discípulos do Senhor Jesus, né? E disse-lhe: recebeste vós o Espírito Santo, olha aí, quando crente, e eles disseram: nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo, olha aí, porque eles foram batizados no batismo de João, né? Mas foram batizados, desceu a água, mas não tinha tomado posse do Espírito Santo, até Paulo chegar lá e anunciar o Evangelho, o valor do Espírito Santo, é que todos batizados, né? Vai chegar lá, olha aí. Perguntou-lhe, então, em que sois batizados, então? E ele disse: no batismo de João, né? Que só Deus sabe, né? Deus é dado. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Olha aí. E dizendo o povo que crê que após que ele havia de vir, e isso é em Jesus Cristo, a gente Paulo, louvado João estava, né, anunciando ali, João Batista anunciando, arrepender de Cristo, o Evangelho, né, e aí falando que vinha o Messias, né, no arrependimento, se arrependeu, o povo começou aí, se arrependeu, realmente se arrependeu, né, e começou, aleluia, foi tomou um banho ali no Jordão, né, do arrependimento, foi batizado com o arrependimento, mas ele não tinha tomado posse do Espírito Santo. Você vê aí, irmão, a importância de nós ter tomado posse do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmão, foi aprendido que ele é o penhor da promessa de Deus. É um selo, é a marca, ó. Aqui a Bíblia aqui, ó. Aqui tem um selo, né? E é logo o selo, aí já sabe o que é. O dízimo é a Assembleia de Deus, a profética, tem missões. Então, o selo nosso é o Espírito Santo. Que naquele grande dia, meu irmão, da volta de Jesus, Deus vai acionar o Espírito Santo, aí vai nos dar um poder, que aí vai transformar o nosso corpo. Quem for arrebatado vai subir no piscar de olho, irmão, vai subir no piscar de olho. Olha, o poder do Espírito Santo, né? O poder do Espírito, louvado seja assim. Então, seria importante, irmão. Devemos ser batizados. Quem é batizado, devemos estar mais acreditando na palavra, buscando, orando mais, para que Deus venha nos fortalecer interiormente, para você ter uma estrutura, a vida, coisa do que quer, né? Como ele diz na palavra, que ele limpará os nossos olhos todo trabalho, né? Todo trabalho, vai ter mais dor, vai ter mais dano, não. Passou por uma notícia aqui, que passará o céu
e a terra, né? Mas a gente falava não abre para cá. E ele diz também que vai ter um novo céu, uma nova terra novamente, e um novo povo. Um povo todo glorificado, um povo segurança e enganado. É o poder do Espírito Santo, não precisa, né? Louvado seja Deus, né? Mas Paulo, que certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que creu no Senhor, que foi verdadeiramente e isso é Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo Paulo nas mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava em língua e profetizava. Olha aí, né? Que coisa mais maravilha de Deus, né? Paulo é um homem cheio de Deus. Paulo é responsável, porque Paulo é o perseguidor da igreja, olha que Deus faz, né? Compõe Deus, confundiu as trevas, confundiu, né? Louvado seja Deus, é um homem que virou um grande pregador do Evangelho, né? Nada, é um homem muito usado pelas mãos, da mão de Deus era por ele ali, né? A mão de Deus era por ele ali, né? Louvado seja Deus. E quando Paulo nas mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e foi e falava em línguas e profetizava. E ele era em todos uns 12 varões e 12 homens, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Olha aí, esses homens receberam o poder do Espírito, começaram a profetizar, e teve aquele espírito de ousadia, chegava para cima da boca lá e começava a falar do reino do céu, começava a profetizar, falar do Evangelho, né, com ousadia. 3 meses, como diz a Bíblia, 3 meses eles ficaram ali pregando, estudando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles, olha, toda a árvore, como a árvore começa a dar fruto, aí começa a jogar as pedras. Entendeu? O pé de manga, quando ele está mais maduro, vai ter um menino, né? Uma pedra, né? Para tirar. Algumas até nada ajuda a ele, está bem, né? Louvado seja Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos e disputou todos os dias na escola de um certo tirano. E duro isso durou, e isso foi espaço de todos os anos, de tal maneira que todos os que habitavam na área ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Olha aí. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Olha aí. Maravilha extraordinária. Olha aí, coisa mais coisa. Jesus, coisa fantástica, coisa de Deus. Milagre não é um milagre, não. Aleluia. Em Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilha extraordinária. De sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e os enfermos e a enfermidade fugia dele, e os espíritos malignos saíam. Até os aventais chegavam para tentar levar os enfermos lá, os enfermos lá. Agora até que vamos fazer uma campanha aqui, do leite. Vou fazer uma campanha aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficar orando, consagrando, benedizando a Deus, para essa campanha que vai ver o resultado também. Em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. E só que até os leitos dos aventais se levavam do seu povo, e os enfermos e os enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam. Sabe por quê, irmão? Porque aquele povo não acreditava, irmão. Porque aquele homem que Deus povo ali, ele acreditava, quando você não acredita que aquele homem não está sendo usado por Deus, né? Ele acredita que não é o homem, não vem do homem, vem de Deus, do Espírito Santo, né? A pessoa acreditar em que lá acontece, os espíritos saem, né? Os espíritos é curado, né? Louvado seja Deus. E alguns dos exorcistas judeus,
ambulante tentava invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinha espírito maligno, dizendo: encoraja. Por Jesus que Paulo prega. Esse outro aqui, irmão, misericórdia, você tentar fazer, não vai escrever coisa aqui, ó. E os que falava isso eram os 7 filhos de Cristo, judeus, principais dos sacerdotes, respondendo, porém, o espírito maligno e disse: olha, eu conheço Jesus, mas o demônio não. O demônio fala: eu conheço Jesus, que é bom. É bem. E bem dizer que quem é calmo, mas gosta de história. Está vendo? Um homem divino estava no pecado, morreu, ele por causa disso. Ele viu Paulo fazer com eficácia. Demônio é isso. Eu vou dizer quem é Jesus. Jesus, né? Eu conheço Jesus. Demônio sabe, eu conheço Jesus. E vem dizer quem é Paulo. Mas gosto de história. Aí o demônio chega assim, se alguém, amanhã depois de irmão aqui, uma das duas. Né? Aí os demônios, quando saem de cima, a irmã ali, a vizinha jurada, aí vem um vizinho lá que quer imitar, o demônio vai chegar, olha. Vai ter agora. Antes de vai do evangelismo, tem que preparar também. Tem que estar preparado também. Tem vários homens, vai pegar, vai parar esse homem envergonhado, mas não é, não, ele vai logo envergonhar. Vai querer envergonhar, viu? Tem que estar preparado, aí é mentira mesmo, amém? E aí o que acontece? Aí o irmão vai dizer: olha, a irmã dele é eu por ele. A irmã Simone de Rocha é eu por ele. Mas quem é você? É verdade. Né? É assim, irmão. Né? E aí eles vão aí, meu irmão, o que aconteceu com ele? Ele respondeu com ele: o espírito maligno disse: eu conheço Jesus e bem sei que é Paulo, mas como que história? E soltando dele o homem que tinha o espírito maligno, e assim, a quem se olhar, ambos de dois pode mais do que ele, de tal maneira que muitos feridos e fugiram daquela casa. Quer dizer, os homens, os homens aí que foi o demônio, foi os homens, né, deixar fora tudo, né, bater nesses homens, fugir correndo daquela casa e sair embora. E por isso, notório, todos os que habitaram em exército, tanto o judeu como o grego, caiu o demônio sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era em grande espírito. Olha aí, irmão, está vendo? É em grande espírito. Uma igreja dessa aqui, irmão, é passar, cada vez a entrega de Deus ali, irmão. Jesus fica no lado de fora o povo, irmão. Tremendamente ali. Não, essa aqui. Estou dizendo essa aqui. Essa aqui, era uma igreja dessa aqui, era para trás, um pouco, logo, que tinha ali, a sua caridade ali. Não pode mais na igreja do Deus ali, pode ter uma bênção lá, leva para o grande lugar, que eu fiz curado desse câncer, está curado. É assim, irmão, entendeu? Só que está falando isso. O passado, pessoal, perde credibilidade, não tem. Exatamente. Quando eu estava falando com a mãe, eu fui tirar férias dos documentos aqui, a irmã me falou que não pode fazer isso. Ela falando da pessoa que passou aqui, não podia defender. Jesus. Aí como é que uma pessoa dessa vem pra aqui, e ela disse a mim que ele me convida várias vezes para eu ir nessa igreja, mas eu não fiz Deus lá. Olha, como é que eu vou responder? Só o sangue de Cristo, só Deus nessa calma, né? Só Deus nessa calma. Eu fiquei. Aí essas coisas, irmão, vai me distorcendo. Eu creio, né? Mas fica firme aí com Jesus. O Jesus vai te dar solução na frente. Ele vai te dar. Mas direto. Trazer vizinhança pra cá. Os convites não dá pra mim. Eu vejo. Ô, glória a Deus. Às vezes eu nem vem quando fala que é. Até para a festividade está difícil também para as pessoas. As pessoas não vai vir. Não vai vir.
Louvado seja Deus, né? Vai, você pensa, não se liga para quem passou de casa, não. Vai buscar Deus, não se liga tremenda. É assim que eu falo. É porque o povo ia sair da dentro das coisas aí, e aí também. É só uma igreja está comendo, tá vendo? Falou dos outros, está sendo glorificado, né? Como aquilo seria aqui, né? Todos eles, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é transmitido, né? E muitos dos que tinham visto, vinham conversando e publicando os seus feitos. Quer dizer, muitos aí, ó, que era dia dos acontecimentos, e estavam falando, publicando os desfeitos que estavam acontecendo. Rapaz, estava ali, um homem de Deus, adorando, aí vai passando um valor, e aí, somente sobre dó e o nome do Senhor Jesus, ele não tem nada, né? Não ficou tão lindo naquele dia que a moça falou, seu pastor é. Um pastor, ele também é lindo. A menina disse que a guerra dele é uma milhões, você fez bem você falar um modo dele pastor. É, realmente é, né? Não é, não. Amém, em nome de Jesus, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Amém, louvado seja Deus. Vamos continuar. Também muitos dos que seguiam antes, a arte mágica trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50 mil peças de prata. Quer dizer, o povo até de trazer as pessoas que não de magia, de arte de magia, e aquilo, e as pessoas traziam o livro dele, queimavam lá, né? E assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Olha aí. Tá vendo? O Espírito Santo começou a clarear aquele povo de tal maneira, as escamas começaram a cair, o povo começou a enxergar, a luz brilhou nele, e eles tiveram a revelação de que aquilo que estava fazendo era errado, que não valia de nada, era legal, né? Era coisa de bom, né? E aí você viu ali, eles pegaram o livro, queimaram tudo, é para que Deus conheça tudo, tá vendo? Louvado seja assim a palavra do Senhor, aleluia, crescia poderosamente e prevalecia. E cumprida essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela casa, dizendo depois que houve estado ali e possa ver também Roma. E aí começou, a obra dele não era dele, ele começou a andar, começou a ir, aí foi para Roma. E enviando na Macedônia todos aqueles que serviam Timóteo e Erasto, ele ficou algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um pequeno amoroso acerca do caminho, porque um certo ouvi da prata, por nome Demétrio, que fazia prata, de Diana, dava um pouco como lucro aos artifícios. Olha aí, né? Dos quadramentos, os resultados com os artifícios oficiais de obra semelhantes de Varrão, foi o homem. Vós bem sabe que deste ofício temos a nossa propriedade. E bem dele houve que não só reveste, mas até quase toda a água. E este Paulo tem convencido, afastando uma grande multidão, dizendo que não são deuses que se fazem com as mãos. Aqui você vê um prejuízo que começaram a ter. Que esses homens faziam artifício, né? Ele fazia muitas coisas e aí começou a ter prejuízo, né? Aquele meu inferno estava tendo prejuízo. E aí não estava satisfeito com a coisa. Não, aquelas coisas que os homens queimaram,
porque não gosta de magia. Qualquer uma casa de errado de magia, vem um bocado de coisa lá, um bocado de aquilo, coisa ali, isso aqui saía, passa ali, pega o ovo aqui, pega no canto lá, não sei o que, passa ali, porque não gosta de magia, né? Porque magia. E aí começou, o Espírito Santo começou a cair aquele povo aí, né? Se revelou para você, mas ele não lá, começou a queimar, e Deus dessa palavra, e Deus não era grandemente, mas Deus não teve aqui, e ele começou a visão dele já estava perdendo também, lucrava com isso. Aí começou a fazer amoroso, né? Fazer amoroso e o povo, aí como ele diz aqui, louvado seja Deus, mesmo que não são Deus os que se fazem com as mãos, não somente há o perigo de que a nossa profissão caiu em descrédito, mas também de que o próprio centro da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia é o mundo veneram a ser destruída. Essa imagem faz um lucro, ele vendia uma imagem, né? Ele vendia uma imagem e ele começou a ter descrédito, né? Mas também que o próprio centro da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia, o mundo venera a ser destruído. E ouvindo isso, enxergaram os filhos de Lira, e chamaram de grande, é Diana dos exércitos. Que lá eles tinham essa palavra Diana, né? Aleluia. E achou-se de confusão toda a cidade, e unânime, e correram ao teatro, arrebatando Caio, Arástico, companheiro de Paulo. Macedônia e companheiro de Paulo na viagem, né? E quando Paulo apresentasse ao povo, não lhe permitiram os discípulos, também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Um esposo chamava de maneira e outro de outro, porque o pensamento era confuso e o mais dele não sabia por que causa tinha ajudado. Ele teve uma grande confusão, tá vendo? Uma grande confusão, assim, quando a palavra de Deus ela é pregada, quando a palavra de Deus ela começa a ser pregada, literalmente, pela palavra mesmo, aí começa a vir um levante. É igual uma ave, né? Você vê que a pessoa começa a dar frutos na casa de Deus, aí começa a vir um levante, começa a falar isso e aquilo, né? Louvado seja Deus, mas fica firme que Deus é contigo, amém? Louvado seja Deus, né? Deus é fiel. Um foi chamado de uma maneira e outro de outra, porque ajudaram com pessoas, mas eles não sabiam com que causa tinha ajudado. Então, tiraram Alexandre dentro da multidão, repetiu os judeus para diante de Alexandre e cercando com a mão, queria dar razão disso ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos solenemente levantaram a voz, chamando com espaço de quase 2 horas a grande tirana do deserto. Olha aí. Eles começaram a se incentivar, irmão. Ele viu que está sendo presa. As terras começaram a perder. Está sendo presa. Aí acaba um levantando o resto, a pessoa a Diana chamando Diana, que não fala ninguém, né? Diana do deserto, né? Porque o que estava acontecendo aqui era coisa extraordinária. Deus, né? Jesus está sendo glorificado ali, né? Pelo povo. E o povo está vendo que lá estava acontecendo com Paulo e outros discípulos. Louvado seja Deus. E aí houve esse tumulto, essa confusão, que um queria que Diana, que Renata ali, mas que Renata era Jesus. Amém? Então, aí os irmãos da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse ao varão do deserto: qual o homem que não sabe que a cidade do deserto
é guardadora do templo da grande Deus esse ano. Olha aí. E da imagem que desceu de Júpiter. Olha aí. Olha, não podendo isso ser contradito. Convém que vós abraqueis e nada faça seriamente, porque este homem que aqui trouxeste vem nem tão sacrilégio, nem blasfemo da vossa Deus, mas os remédios e ofícios que estão com eles têm alguma coisa contra alguém, a audiência e a proconsul que acuse uns aos outros, mas se alguma outra coisa ser demandada, elevar-se a legítima, justamente, na verdade, até corremos seguindo perigo e por hoje sejamos acusados de decepção, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E temos dito isso, despedir o julgamento. Aí achava que estava tendo um concurso ali. Para quem era Jesus ou Diana. Se é Jesus ou Diana. Porque ele disse que Diana já vinha lá do tal lá do Júpiter, né? Que ele já tinha ela como uma deusa lá. E quando ele viu o prejuízo que ele estava tomando, o prejuízo que a palavra de Deus estava oferecendo, né? A palavra de Deus estava sendo anunciada, ele todo mundo passando crédito, acreditando na palavra, aí esses homens começaram a se levantar. Né? Assim é o tempo aí com a levante, né? Dentro da igreja, levante de volta, todo mundo dele. E aí Jesus disse, cara, no mundo teria aflições, preocupações, mas teve bom ano, eu conheci o mundo. Isso aí tudo é dele, irmão. Todos nós vamos passar, eu passo desse presente, me passa, às vezes uma chuva lá do irmão também, mas eu sou vitória de Deus, eu da vitória, né? Tudo isso vem, né? Que às vezes você vê uma coisa, uma visão, uma visão, você vê uma coisa para ver o certo, para fazer o certo, para dar certo. Mas aquela pessoa já não faz aquilo, né? A pessoa já não faz, a pessoa já não obedece, né? Então, é isso aí, meu irmão. Deus ele está no controle, né? Ele está no controle, e vamos seguir, né? Com o Senhor Jesus, né? Que às vezes as coisas acontecem para atrapalhar a obra do Senhor, para a igreja não crescer espiritualmente, e essas coisas vão para a gente desenvolver mais ainda, crescer mais ainda, vai criar mais fé, vai ter mais coragem, vai estar buscando mais apelos, né? Mais força, cobrar entendimento, sabedoria, mas o inimigo ele quer parar, mas ele não consegue, porque a Bíblia diz que a porta do inferno ela não prevalece contra a igreja de Jesus. Ela não prevalece. Amém? Maior não é quem está em vós, forte sua mente e o coração, maior é quem está em mim do que quem está no mundo. Quem está no mundo é o espírito da derrota. Quem está em nós é o espírito da vitória. É o espírito de Deus. É o espírito de Deus. Né? Tudo posso naquele que te mostra a fé. Né? Então, irmão, essa obra de jornada de Paulo a ele, irmão, ele foi um homem muito usado por Deus, né? Você vê que a mão de Deus era por ele, ele fazia grandes milagres, milagres, né? E tudo isso hoje acontece, irmão. Tem muitos irmãos aqui que dá a Deus, quer o Espírito Santo quer realizar certas obras dessa igreja, mas está vindo com impedimento na prova dessa igreja. É verdade, eu sou prova da vida. Né? Às vezes o irmão ali está se esforçando, o irmão está ali, está buscando a Deus, Deus está dando entendimento, ele está trabalhando na obra, vai ter que sair de um levante, de aquilo, vai querer desanimar o irmão, vai tomar um balde de água, o irmão, né? Água gelada, né? Água gelada, né? Água gelada, né? Vai esfriar o irmão, né? Ele foi aqui, ele quer esfriar o irmão, né? Aí ele vai tirar Deus diz, operando eu, que impede. Oh, glória, e ele diz, coisa horrenda vai cair na mão do Deus vivo. Coisa horrenda vai cair na mão do Deus vivo. E Deus responde, aquele que queira parar a obra dele, ele falou que aquela pessoa vai ficar ali, vai no caminho de Deus, que Deus chamou de Deus para o lado dele. E pega, eu tenho visto isso aí.
Era mesmo. Era de um jeito, era de outro, mas vai terminar. Não pode atrapalhar a obra do Senhor, não. É o trabalho de Deus. Quem que você está trabalhando? Não tem que alguém que fala que você está se alugando mais, atrapalhando o seu trabalho. Não, ninguém quer. Deus não tem, não. Deus é que providência. Olha aí, tá vendo? Deus ele entra em providência. Deus ele entra. Porque você está trabalhando não é para o homem. Você está trabalhando para Deus. Eu trabalho para Deus, estou no presídio lá, trabalhando para Deus, não é com homem, não. Deus não quer, Deus quiser, Deus não quer memória, ele é algo que ele atrapalhar o trabalho de Deus, o agir de Deus ali. Pode atrapalhar não, irmão. Amém? Nós não fica, mas fica na fé, não fica ali, ó, né? Fica aí, ó, no campo do Senhor. Ora para Deus, nós vamos orar, nós vamos jovem, né? Jó passou aquela prisão toda, né? Aí disseram que Jó estava em pecado, mas não foi pecado. Aí Jó fez o quê? Porque entendeu que Satanás começou a ver na presença de Deus, estava faltando, né? Não, Deus abençoou Jó porque Jó que Jó gostou da puta a ele, por isso que Jó se adora, né? Por isso que Jó vai se adorando, porque Deus da puta a ele, né? Satanás, né? Falando isso. Aí Deus falou com ele, né? Ele é um homem reto, limpo e tendente a Deus. Tendente a Deus. Aí criava aí, pediu permissão a Deus, para ver se ele tirasse tudo que existe.